Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo de nossos inscritos que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. Hoje é 12/8/2020, né? Então hoje completa 11 anos que eu concluí, que foi concluída essas informações, os 151 capítulos, 11 anos. E somente agora a gente está chegando, divulgando na internet tudo que nos foi revelado. Está aqui em minhas mãos o capítulo 27 da parte A, que tem o seguinte tema: quem aceita a justiça corruptível acerca do perdão, exalta o ser humano e o Senhor. Esse capítulo ele tem 54 versículos. Versículo 1. As interpretações de quem julga o perdão, o não comentário do ato perdoado, que já passou, poderá ser exigido o seu uso pelo credor para cumprir o regime que vive, dando assim o perdão da dívida ao devedor, usando suas próprias interpretações. Versículo 2. Ou seja, o questionamento do caso após tudo ser transferido ao passado poderá ser esquecido sem ser pago, com o uso das próprias interpretações de quem vive o regime fechado, ficando tudo apagado e esquecido sem que o devedor pague a dívida. Versículo 3. Ficando livre da dívida quem vive o regime que usa a interpretação em relação ao perdão, quem não mais praticou ato ilícito praticado no passado, podendo normalmente comentar o caso já perdoado. Versículo 4. Um acordo deve ser fechado com o uso das próprias interpretações do credor, que é não comentar o caso que passou, inclusive as dívidas já vencidas, para que haja liberdade ao seu regime, que é a prática do mal com a garantia do sigilo e do esquecimento ao ser conduzido ao passado. Versículo 5. E pelo fato de ser usado o próprio regime do credor, quem contraiu a dívida no negócio transfere ela ao próprio credor, por isso seu nome deverá ficar limpo no mercado para que faça novos negócios. Versículo 6. Para que quando quiser faça novas dívidas para ser pago a curto prazo, prevendo vencer logo, depois de ser usado o próprio regime do credor, que oculta e apaga a dívida. O credor, cumprindo seu regime, não pode mais comentar o caso, e se comentar, viola a sua lei, ficando sujeito a ser punido por ela. Versículo 7. Com isso, não tem mais o poder de mudar a forma de acordo, porque sua própria lei foi aplicada nele. E fica sujeito a quem criou a dívida, porquanto vive outra lei livre. E se recorrer a este para o suscitar o caso, deve vos atender. Versículo 8. E se não recorrer ao seu opositor, que vive outro regime livre, e por sua própria conta suscitar o caso, violou o acordo e também sua própria lei, ficando sujeito a ser punido por ela, dando ocasião a quem questionou de usá-los contra vós. Versículo 9. Vos deixando em situação pior que antes, porque passa a ter como adversário o exercício teórico de interpretação de sua própria lei. E se houver persistência, poderá até ser punido por ela na prática. Versículo 10. Se recorrer ao seu opositor, para suscitar o caso, terá o direito de ser atendido, garantido pelo regime livre. Portanto, este caso já houve o uso de um recurso, dado por outro regime oposto, não propriamente o seu. Versículo 11. Deixando mais claro a maior dependência ao caso, não mais compensando se levar avante a questão, na forma de estratégia indicada ao caso, pois novos meios devem ser criados, inclusive o abandono do caso. Versículo 12. Quem vive o regime livre deve continuar coordenando os assuntos, indicações opostas em pauta,
quando identificado descontentamentos de concorrente no negócio, na área que julga injustiçado, segundo suas interpretações. Versículo 13. Ao ser suscitado e posto em pauta a dívida contraída no negócio, também deve ser posta em pauta em lado oposto, a dívida não reconhecida pelo regime do credor, de ato praticado contra os direitos humanos. Versículo 14. Para ser aceito a dívida feita no negócio, é preciso ser aceito o questionamento à dívida exigida pelo credor, até então tratada como existindo direito, não sendo legalizada por causa das tais interpretações divergentes. Versículo 15. Quando conhecido como tendo direito, o questionamento de quem vive o regime livre fica possível perante o credor e sua lei, já havendo influência no seu viver outro estilo de vida. Versículo 16. A partir daí o caso ganha outra linha de negociação, onde a questão é levada ao direito exigido, pelo que criou a dívida no negócio, e agora poderá ser fechado um acordo para legalizar seus direitos, até que aqui ilegal perante o regime fechado. Versículo 17. Fechado um acordo a esse respeito, tal direito fica legalizado na própria lei que a interpreta ilegal, podendo ser exigido com força de lei e interpretação nas mais diversas ocasiões, desde que haja interpretações fundamentais ao caso. Versículo 18. Direito reconhecido e aceito a esse respeito. Casos semelhantes não podem ser envolvidos na negociação, com o direito a estabelecer o valor da recompensa, haja visto que antes não havia nada negociado a esse respeito. Versículo 19. A recompensa a ser pedida deverá ser além da dívida contraída no negócio, que foi criada especialmente para isso, pois terá a vantagem de exigir o valor desejado no momento, porque seu direito somente agora foi aceito no negócio. Versículo 20. Devemos ver que a legalização de um direito ilegal perante uma lei é um mérito de quem o aceita tal lei, não da sua própria lei, que naturalmente não muda nem pode mudar, e ao aceitar direito ilegal na sua lei, poderá ficar sujeita a ela. Versículo 21. Mas, por outro lado, ganha força de outra lei, que ganha direito a respeito de quem julga ilegal, e sua própria lei ilegal. Vamos repetir o 21. Mas, por outro lado, ganha força de outra lei, que ganha direito a respeito de quem julga legal, e sua própria lei ilegal. Versículo 22. E a lei que julga legal, que foi dado direito por outra qual nem mesmo a vive, também dela ganha direito, e parcialmente ficará regido por ela. E houve a violação de uma lei, violação muito bem justificada, porque o direito dado foi a um ser humano. Versículo 23. Neste caso, nada tem o poder de vos abalar, caso não vacile na posição, cuja firmeza é o direito dado a seu semelhante, que lhe vem de Deus na mesma semelhança. Versículo 23. Toda lei tem domínio sobre quem a vive na prática, e todos que vivem tal lei poderá vos assujeitar, se ela não ganha direito ao ser humano. Não garante direito ao ser humano, basta que garanta esse direito quando houver denúncia ou com razão. Vamos repetir o 24. Toda lei tem domínio sobre quem a vive na prática, e todos que vivem tal lei poderá vos assujeitar, se ela não garante direito ao ser humano. Basta que garanta esse direito quando houver denúncia com razão. Versículo 24. Portanto, aquele que reconhece direito de dívida exigida por ato praticado contra direito humano, e sua lei reconhece, viola sua própria lei, o justificando muito bem a ponto de assujeitai-vos com sua atitude. Versículo 26. A lei subjugada por alguém perde força ativa no caso de quem a vive, desativando o que ela julga legal ou ilegal. E quem tinha direito garantido por ela não mais tem. E quem era acusado por ela não mais será. Versículo 27.
O credor que subjuga sua própria lei anula seus próprios direitos que vos garante. E não perde tal direito, apenas muda o sentido em que eles serão cobrados. E será em função do que foi achado em falta. No caso, a lei subjugada. E os que ainda continuam sendo regidos por ela são os devedores. Versículo 28. Quando uma lei é achada em falta pela consciência de quem é regido por ela, e esse erro se refere a penalizar o ser humano na própria imagem e semelhança, nossa própria imagem e semelhança, a sua consciência o fraga, impondo-lhe grave ofensa, que também vos tira direito pessoal, contudo vos garante direito na área financeira. Versículo 29. Este direito vos dado na área financeira é uma armadilha para vos levar à avareza e idolatria, para que honre a pessoa jurídica no lugar da pessoa humana, que tem sua própria imagem e semelhança. Que desonra a sua semelhança, desonra a Deus e a si mesmo. Versículo 30. Porém, quem honra a sua semelhança, em renúncia à avareza e à pessoa jurídica, fica a seu favor a lei suja e justa. A lei santa e justa, o caráter humano e o verdadeiro Deus, e seus direitos, além de ficar estabelecidos também, ficam justificados nos céus e na terra. Versículo 31. E quem ousa de testificar contra seus direitos, ainda que sejam muitos, não prevalecerão, porque o céu e a terra foram tomados por testemunho a favor da pessoa humana. Versículo 32. Direito confirmado no céu e na terra se concretiza na terra, revelando a verdade diante do céu e da terra, e nada poderá ser feito em oculto para impedir, por estar à vista de muitos visíveis e invisíveis testemunhos. Versículo 32. E tudo que foi feito em segredo para impedir a confissão desses direitos será descoberto pelo testemunho que testifica contra, quebrando o sigilo que dá firmeza à prática das más obras, produzida especialmente para roubar ou adulterar direito legítimo. Versículo 34. Direito roubado ou adulterado, com o uso de leis firmada na garantia do sigilo, somente a verdade, tendo como testemunho o céu e a terra, poderá revelar, porque foram ocultadas, penalizando o ser humano. Versículo 35. O testemunho no céu é Jesus, o único capaz de fazer o bem ao ser humano aqui na terra. E o testemunho na terra é o Espírito Santo incorporado ao ser humano. Versículo 36. As leis que penalizam o ser humano estão subjugadas ao império da morte e do inferno. E somente a pessoa de Jesus tem poder para o subjugar e libertar os cativos. E ainda restituir seus direitos roubados. Versículo 37. O primeiro direito a ser restituído é da pessoa humana, para viver e ser feliz, livrando-a do jugo pesado das leis pervertidas através da lei incorruptível de Cristo. Depois será negociado os direitos e a posse de bens, usando as leis corruptíveis. Versículo 38. Direito adquirido com o uso da verdade, tendo como testemunho o céu e a terra, refere-se a presente, passado e futuro, não somente o presente e o futuro. Versículo 38. Porquanto o direito não reconhecido por lei, firmado na garantia do sigilo, trata-se de um domínio que se estabelece por ocultar a verdade e a glória de Deus, que no passado tudo criou. Portanto, o passado também retrata Deus e sua glória, não somente o presente e o futuro. Versículo 40. E as leis corruptíveis usadas para confirmar direito de posse aos libertos do cativo, deverá usar o passado de cada um, que outrora não tinha direito reconhecido, que lhe desse garantia de restituição e posse. Versículo 41. O tempo que o direito não foi reconhecido fica como um período regido por um domínio estabelecido pelo erro, que dá direito a quem não tem e tira direito de quem realmente tem. Versículo 42. E uma vez reconhecido o erro, o perdão chega a quem reconhecerá, ganhando primeiro o direito de viver e ser feliz em troca daquilo que foi a causa do erro, as boas vantagens financeiras nos negócios. Versículo 43. A perda das vantagens financeiras é rejeitar da honra e glória à pessoa jurídica, para honrar e glorificar o Deus e a pessoa física.
incluindo a si próprio, e descobre que era honrado, nem privilegiava somente o sucesso financeiro de sua empresa. Versículo 44. Porque as leis que vos dominava era apropriada para perverter o direito humano. E vós mesmo, sendo humano, era obrigado a penalizar sua semelhança em troca do sucesso nos negócios. Versículo 45. Enquanto aceitava ser ainda mais subjugado à servidão das trevas, presenciava a conclusão de um direito avarento e idólatra, que até trazia felicidade, pela parte comprometida com o que estava se realizando. Versículo 46. Mas ainda se encontrava em vós uma importante parte racional, desativada, desprovida de atenção, capaz de o mostrar ser de maior importância que o lado que se realiza, cujo sentido vos leva a um viver pessoal e a uma visão interna. Versículo 47. E os erros pessoal do libertado cometido no passado é transferido para a lei que outrora vos dominava e a todos que ainda vivem sob seu domínio. E a perda financeira nos negócios é trocada pelo direito de reiniciar tudo de novo. Versículo 48. O direito conquistado pela liberdade se refere à boa condição pessoal de não perder privilégio individual garantido por Cristo, na qual já o tinha, mas ainda não o havia conquistado pelo fato de viver até aqui um regime que roubava esse direito. Versículo 49. Pelas nossas novas interpretações, quem se converter de seus erros, suas dívidas no passado serão apagadas e transferidas a outro, pois o que praticou de errado é normas da própria lei que vivia, a qual abriu ocasião ao erro, para poder acusar e penalizar quem errou. Versículo 50. A lei penalizada porque dominava quem antes vivia no erro. Por causa disso o deixou, e errava no pleno exercício prático do seu viver, contrariando o regime justo e santo do Senhor. Versículo 51. Quando uma lei é penalizada por outras, os regidos por ela é inocentado da pena, porque cometera erro cumprindo o seu dever. E se o deixou de obedecer, será punido com rigor por ela. Versículo 52. Fica inocentado de seus erros, praticado no cumprimento do seu dever. Quem rejeitar tal lei por outra mais justa, e quem ainda não o rejeitou, tem parte com ela, portanto tem culpa. E não justificou-se dos erros achados, e ainda se encontra envolvido em tudo. Versículo 53. A penalidade sobre uma lei é transferida para quem a vive, a partir do maior para o menor. Mas a lei penalizada utiliza recurso para se livrar das acusações e também livrar alguns que vivem regido por ela. Versículo 54. Uma das formas usadas para se livrar da pena é o uso adulterado de vossas interpretações para invadir outro regime que vos acusa, para transferir pena a quem vive a lei evadida, para dar livramento à lei adúltera e a quem a vive. Então a gente concluiu aí, irmão, um assunto importantíssimo, né? Da parte A, o capítulo 27, né? Quem aceita a justiça corruptiva acerca do perdão, exalta o ser humano e o Senhor. Então mais um assunto aí, a gente concluiu, irmão, muito importantíssimo aí. E a gente fala aqui também sobre perdão de dívida, né? Isso é bom para as pessoas que compram e não gostam de pagar, né? Mas eles não podem usar essas informações para isso. Porque todas essas regras aqui, elas têm que ser feitas com muita cautela. Entre as quais, implantar na igreja um modelo de reforma. Não adianta você, eu vou captar essas informações aí, essas interpretações para mim não pagar minha dívida. Ou, se você fizer isso, você está adulterando. E não vai dar certo, porque você não tem fundamento e nem tem firmeza para fazer isso. Tem que ter fundamento na verdade, numa igreja com modelo de reforma e muito mais. Tem que ter o fundamento de Deus, do próprio Deus, né? Porque se Deus não aprova, como é que você vai fazer uma coisa que Deus não aprova, né? Então, meu irmão, mais um assunto aí a gente concluiu, né? E eu agradeço a todos, né? Que vocês possam conhecer, possam se inscrever em nosso canal. Nosso canal só tem 3 inscritos, faz uma vergonha isso aí, irmão.
Se fosse um canal de forró, tinha um monte de inscritos já aí. Mas como não é coisa séria, coisa boa, ninguém quer. Porque o povo está programado para aceitar só coisa ruim na vida. Por isso que vem tanta coisa ruim sobre a vida da gente. Porque as coisas boas as pessoas jogam no lixo, inclusive os crentes. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus.